Torcedor pernambucano, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, mais uma vez, sejam bem-vindos. Neste domingo em especial, a gente traz um destaque de mais uma seleção que participará da Copa do Mundo no Catar. Estamos a 28 dias da disputa da Copa do Mundo. E hoje as informações serão da seleção galesa de futebol, o país de Gales, que está de volta a uma disputa de Copa do Mundo, e a partir de agora a gente traz todos os detalhes de mais uma seleção europeia, né, e também dos outros continentes, mas desta vez país de Gales sendo o assunto aqui no canal do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. País de Gales, minha gente, está de volta à Copa do Mundo depois de 64 anos. A última participação da seleção do País de Gales foi em 1958, quando caíram nas quartas de final daquele Mundial. A seleção de País de Gales, a recente, com esses novos jogadores, ficou marcada pelas boas participações nas duas últimas edições da Eurocopa. Em 2016, por exemplo, a Euro de País de Gales foi uma das melhores de sua história, chegando na terceira colocação. E na Euro passada, em 2020, a seleção do País de Gales acabou estacionando nas oitavas de final. Então é uma seleção que, pelo menos em seu contexto europeu, num contexto local, tem apresentado uma certa evolução em seu futebol, muito atrelado aos jogadores que participam da Premier League. Não com tanto destaque, mas jogadores que estão em equipes emergentes, intermediárias da Premier League. E o que o País de Gales pratica em campo é um futebol bem parecido com o que a gente acompanha dessas equipes, né? Que às vezes se fortalece muito pelo jogo da marcação, né? Faz uma linha em alguns momentos de 5 ou até mesmo 6 jogadores com dobras dos pontas. Então é uma seleção de País de Gales, né, que vai dificultar muito as ações para seleções, por exemplo, como Estados Unidos, Irã, né, já tendo aí o grupo com a sua, digamos que co-irmã Inglaterra, né, mas tendo um grupo acessível para quem sabe chegar à próxima fase do Mundial. Nas eliminatórias europeias, caiu no grupo B a seleção de País de Gales. Ela ficou com a segunda colocação, precisou de 2 partidas na repescagem. Num primeiro momento, vitória diante da Áustria pelo placar de 2-1 e diante da seleção ucraniana, um jogo que tomou aí o noticiário muito por conta da Ucrânia, né? Muita gente torcendo, né, pela seleção ucraniana por tudo que ainda acontece, né, com os ucranianos em relação à guerra contra a Rússia, mas no fim das contas deu o País de Gales 1-0, né, e a classificação garantida depois de 64 anos, como dito há pouco. Se o grupo B nas eliminatórias europeias, grupo B também na Copa do Mundo. A seleção de País de Gales pegou um grupo, como a gente já havia destacado, como Inglaterra, Estados Unidos e Irã, né? Um grupo que, para mim, a seleção do País de Gales tem totais possibilidades de chegar a umas oitavas de final de uma Copa do Mundo, né, nessa edição, que já seria aí um grande feito, tendo em vista que a seleção do País de Gales, ao meu ver, aparece como uma segunda força na teoria nesse grupo, e quem sabe até, a depender do contexto de uma Copa, podendo dificultar as ações da seleção da Inglaterra, se bem que a Inglaterra, para mim, né, tem aí as possibilidades reais de chegar com essa primeira colocação da chave. A estreia, né, da seleção de País de Gales acontecerá no dia 21, né, de novembro contra a seleção dos Estados Unidos, um jogo que acontece às 4 da tarde do dia 21 de novembro no estádio Ahmad Bin Ali, né, a estreia da seleção de País de Gales no dia 21 de novembro. Em relação ao seu treinador, Robert Page, ou simplesmente Rob Page. Rob Page tem 48 anos, desde junho, né, deste ano, que assumiu a seleção de País de Gales.
assumiu a cadeira técnica após um bom tempo como interino, né, da seleção de País de Gales. A gente viu recentemente a saída de Ryan Giggs do comando da seleção de País de Gales por conta de um processo, né, contra o ex-treinador agora, envolvendo aí a acusação de violência doméstica contra sua ex-namorada. Então, com isso, o Ryan Giggs se afastou do cargo, o Robbie Page assume e terá essa missão de levar País de Gales a pelo menos uma oitava de final, como a gente havia destacado há pouco. E sobre os destaques da seleção de País de Gales, né, jogadores que aparecem, né, embora a seleção tenha sido muito formada pelo seu conjunto, o conjunto se prevalece em relação a destaques individuais, mas a gente trouxe aqui 3 nomes que podem, quem sabe, ter uma boa atuação nesta Copa do Mundo. Como, por exemplo, o nome do lateral Neco Williams. Neco Williams tem 21 anos, é um jogador que tanto atua como lateral direito como também lateral esquerdo, se precisar, mas ele é lateral direito de origem, defende o Nottingham Forest. Temporada passada esteve defendendo as cores do Fulham e na temporada passada 15 jogos, 2 gols e 2 assistências. Foi formado nas categorias de base do Liverpool, chegou a jogar profissionalmente com a camisa dos Reds e pela sua seleção, 23 jogos até então e 2 gols anotados. Um outro destaque é o garoto Daniel James. Daniel James tem 24 anos, é atacante do Fulham, né, que ainda pertence inclusive ao Leeds United, foi formado nas categorias de base do Swansea e tem uma passagem muito relevante em 2 anos de sua carreira pelo Manchester United, onde fez aí jogos nas temporadas 19 e 20 e 2021. Pela seleção galesa, Daniel James tem 38 jogos com 5 gols anotados. E toda a equipe precisa de um cara experiente, um cara que possa agregar a essa seleção. E esse cara é Gareth Bale. Gareth Bale tem 33 anos, saiu dos holofotes do futebol europeu, agora está defendendo as cores do Los Angeles FC na MLS. É um cara que passou muito bem pela equipe do Real Madrid, teve também passagem emblemática pela equipe do Tottenham. Nesta atual temporada na Major League Soccer tem 12 jogos com 2 gols anotados, e pela seleção ele tem 108 partidas disputadas com 39 gols anotados. E a gente coloca na tela para o torcedor conferir como Rob Page, na maioria das vezes, arma a sua seleção para as partidas, né, tanto da Eurocopa como de amistosos, e como deve vir a seleção de País de Gales para a Copa do Mundo. Na tela para o torcedor conferir, porque a seleção de País de Gales, na maioria das vezes, aparece com essa formação: Ward, Neco Williams, Davis, Metham e Rodon. Lembrar que o Rodon já teve passagens até com a camisa do Tottenham. Morrell, Allen, Roberts e Ramsey. Não esquecendo, né, a gente até não colocou, inclusive, o destaque do bom Aaron Ramsey, né, jogador que agora defende, né, o futebol escocês, até então as cores do Rangers. Lá no ataque, Moore e Daniel James são aí algumas das opções. O Gareth Bale não aparece até na lista, na maioria das vezes tem sido utilizado como jogador vindo do banco de reservas, mas é uma das lideranças dessa equipe. Quando o Gareth Bale não está como o capitão da equipe, na maioria das vezes o Aaron Ramsey é quem assume esse protagonismo, né, e tem aí essa liderança também com o elenco, né, para que País de Gales, né, com as ausências de Bale, também tem aí o Aaron Ramsey como um experiente jogador e como um espelho para os mais jovens que figuram nesta seleção. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a País de Gales, se é ou não favorito no seu grupo B, com Inglaterra, com Irã, com Estados Unidos, podendo chegar a umas oitavas de final. Comenta, se inscreve, dá o like nos nossos vídeos e, claro, compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Até a próxima!